aí. Estamos de volta com o nosso correspondente internacional Olha só. para me ensinar hoje, né? Sua vez de dar aula. Beleza. Bom, Pode apresentar aí o... bom, na última sessão que a gente teve há muito tempo atrás, não lembro nem quando foi, mas enfim, a gente falou especificamente sobre .NET, né, as diferenças, diferentes versões, o que é o .NET e tudo mais, né? A última não, foi seu primeiro vídeo. Primeiro vídeo, exato. Primeiro. Só que aí eu pensei o seguinte, bom, talvez seja interessante a gente dar uns passos atrás, alguns, né, inclusive, para quem não teve realmente nenhum contato com C Sharp, .NET, nada desse tipo na vida. Então a sessão de hoje vai ser uma coisa assim bem rápida mesmo, não quero também fazer sessões muito longas, onde a gente vai realmente falar sobre o beabá do C Sharp, os primeiros passos mesmo. Vamos falar bem do básico ali, declaração de variáveis, algumas operações que você consegue fazer. Vamos falar sobre operadores lógicos e coisas do gênero. Beleza? Mas vai ser uma coisa bem básica mesmo para quem realmente nunca viu nada de C Sharp na vida ou nada de nenhuma outra linguagem de programação. Certo? Já sei, então vai ter console application. Console application, sempre é por aí que a gente começa. Mas olha só, o objetivo é começar por uma aplicação console e aí a gente vai, usando inclusive o mesmo problema que a gente vai começar hoje, né? Usando o mesmo caso, por assim dizer, a gente vai evoluindo, né, essa aplicação até a gente ter ali uma aplicação web maior, mais robusta, realmente mais interessante, certo? Legal. Aviso aos navegantes, né? Principalmente para quem talvez já tenha mais experiência. Vou dar esse aviso em todas as sessões que eu acho importante. Em alguns momentos eu vou sim abrir mão de boas práticas de código pelo propósito didático da coisa, tá? Então, em alguns momentos eu vou sim usar vou escrever. Hoje, principalmente, a gente vai escrever código que quem já tem mais experiência vai olhar e vai falar, tipo, isso aí não tá legal, não tá bacana, mas calma. O objetivo é exatamente ao longo das sessões a gente entendendo por que esse código que a gente está escrevendo hoje ele não é legal do ponto de vista profissional, né? Por que tá funcionando? Por que a gente tem que mexer e deixar ele, às vezes, até mais complexo do que ele parece ser, ao invés de simplesmente ir para a solução mais simples, mais básica, mais direta, mais objetiva. O objetivo é a gente entender que nem sempre o mais simples é o melhor e nem sempre o mais complexo é pior ou melhor também. A gente vai ver isso com mais calma nas próximas sessões, beleza? Ok, perfeito. Vou usar o Visual Studio, tá? Também por questões didáticas, porque se a gente for, tudo que a gente vai fazer dá para fazer no Visual Studio Code, é importante deixar isso claro. Mas a gente teria que entrar também daí em outras coisas, outras ferramentas que eu teria que instalar, ou outros métodos de se gerar essa aplicação, que eu teria que começar a falar sobre terminal, e eu realmente não quero entrar nesse mérito nesse momento. Esse é um motivo. E o segundo é porque, principalmente para quem quer trabalhar com C Sharp de maneira profissional, diria que 90% das empresas que você vai colocar o pé, você vai precisar saber usar o Visual Studio, tá? Então, hoje, ao longo dessa sessão, eu vou falar de alguns recursos também do Visual Studio, especificamente, beleza? Estou usando o Visual Studio 2022 já baixei, já instalei, mas quem tem outras versões do Visual Studio
Console Application é Console Application, independente da versão que você está usando. Pode ser que uma ou outra coisa seja diferente. A hora que eu abrir o programa aqui, vai ser um pouco diferente do aplicação da versão 2019. Das versões anteriores, na verdade, do .NET e do C Sharp. Mas a aplicação em si, o que a gente vai fazer hoje, você consegue fazer em qualquer versão do Visual Studio. Importante deixar isso claro. Vou baixar o Visual Studio. Qual versão eu baixo? Tem lá Community, tem lá Enterprise, Professional. Preciso de alguma dessas versões? Não. Tem a versão Community, ela é gratuita e você pode usar ela de graça, inclusive para fins profissionais, dentro de algumas restrições lá do contrato dos termos de uso que a Microsoft coloca. Uhum. Eu lembro que eu usava no trabalho, que eu usava muito o Visual Studio, eu parei de usar o que já vinha instalado lá nas máquinas da empresa e baixei o novo. E passei a usar o Community mais recente e manter atualizado. E ele me obrigava a usar a conta da Microsoft logada nele. Sim, sim. No começo eu achei que não, que eu ia ser obrigado a caçar uma licença de qualquer jeito. Depois descobri que tinha opção lá, você conecta com a sua conta Microsoft e aí dessa forma você pode continuar usando à vontade. Exatamente. Ele vai monitorar a tua atividade para saber se você está fazendo uso, por exemplo, dentro de uma organização, que é uma das restrições de uso que ele tem. Se você está vendendo aplicações usando sua licença, porque o faturamento também é uma das restrições de uso do community. Não que você não possa vender aquilo que você faz, mas existe um limite de quanto que você pode faturar usando a versão gratuita do Visual Studio, certo? Para o que a gente vai fazer hoje, Visual Studio Community e para frente também é mais do que suficiente. Vamos começar aqui criando um novo projeto. Tá? Vamos ignorar todos os templates de projeto que tem aqui. Para facilitar a nossa vida, você pode vir aqui na pesquisa e simplesmente digitar console. Tá? Aí vai ter aqui as várias opções de aplicativo para console. Aplicativo do console C Sharp, aplicativo do console em Visual Basic, aplicativo do console do .NET Framework. A gente já vai ver isso aí também. .NET Core, .NET Framework. A gente já falou sobre isso, na verdade, na primeira sessão. Enfim, o que a gente quer hoje é aplicativo do console em C Sharp, beleza? Olha aqui o íconezinho aqui do C Sharp verdinho aqui em cima, tá? Essa é a versão que nós queremos. Normalmente, ele é a primeira entrada se o seu Visual Studio tiver em português, tá? Vai ser o primeiro template que vai ter ali disponível. Legal. E esse seria um projeto mais simples, né? Aplicativo de console, a gente vai ver também quando a gente for rodar, executar ele. É aquele aplicativozinho ali que você vai rodar na linha de comando do seu sistema operacional. Sim, mas eu quero dizer em termos de configuração, em termos de configuração. Sim, é o projeto mais básico que vai ter menos dependência, que vai ter menos coisas ali geradas automaticamente pelo Visual Studio, sim, com certeza. É o projeto mais simples que você pode trabalhar, por isso que normalmente, inclusive, a gente começa por ele. Para abstrair as outras coisas também que tem projetos maiores. Legal. Vamos lá. Eu vou simplesmente colocar um nome aqui simples. Demo C Sharp. Na verdade, não. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não vou explicar hoje o que é. Por enquanto, confie em mim, tá? Mas vamos dizer assim que o objetivo disso é reaproveitar esse projeto futuramente, beleza? Em outras sessões. Eu vou colocar aqui o nome da solução com agência Gift, certo? E o nome do meu projeto vai ser... Ai, caramba! Eu vou dar depois, beleza. Tá bom, Visual Studio. Agência Gift Demo Console.
Ou só console, vai. Console. Agenciagift.console, certo? E o E no nome nome da minha solução, eu vou deixar só Agência Gift. Beleza? De novo, confia em mim e simplesmente, se você, quem for acompanhar, ignore por enquanto os porquês disso e só confie em mim que isso é uma maneira de você organizar os seus projetos aí numa aplicação maior. Como falei, a gente vai falar disso mais para frente, mas por enquanto só confie em mim e segue o baile. Qual versão do .NET a gente quer usar para a nossa aplicação? Eu vou deixar o .NET Core 3.1, tá? Que é o padrão. Vai ter outra opção aqui de eu usar já o .NET 6. Acho que quando eu atualizei para o 2022, ele desinstalou o 5 e já instalou o 6. Vamos deixar o .NET Core 3.1. É a última versão do .NET Core, se eu não me engano, inclusive a partir de agora a Microsoft só vai evoluir o .NET mesmo, o .NET Core, essa 3.1 é como se fosse a versão, última versão, a versão mais estável do produto, né, por assim dizer, a versão concluída do produto. Mas por enquanto também, né? Quem vai começar a trabalhar agora, com .NET principalmente, vai ver muita aplicação em .NET Core 3.1, porque é a versão que tem suporte de mercado de longo prazo e é a versão há mais tempo do produto no mercado também. .NET 6 é uma coisa muito recente, então a maior parte das aplicações do mercado hoje ainda estão ou em .NET Framework, quando a gente fala de legado, ou aplicações mais novas em .NET Core 3.1. Então vamos deixar o 3.1 para essa solução que a gente vai criar agora, isso nem vai fazer muita diferença. Tá, perguntinha enquanto deixa criando aí os arquivos. Você já teve que pegar um projeto que já foi criado, por exemplo, no .NET Core 3.0 e depois mudar a versão, depois ele está feito? Do 3.0, não. Mas qualquer versão, de uma para outra. Do framework para o core, já. Inclusive o projeto que a gente está trabalhando agora na empresa que eu estou alocado, né? Um dos projetos, na verdade, é o port de uma aplicação legada em .NET Framework para o .NET Core 3.1. Uhum. Então, eles estão fazendo a mudança, a alteração da versão. Em partes também, porque eles estão migrando para... Não que você precise migrar para o 3.1, mas eles estão aproveitando para migrar a aplicação para microserviços também. Era uma aplicação que era totalmente feita, baseada em .NET, em VB, em Visual Basic. E aí eles estão fazendo a portabilidade agora, estão migrando para microserviços e estão aproveitando também para portar para o .NET Core. Para garantir a continuidade, né, no longo prazo. E é um trabalho de quê? Meses? Já está indo para 1 ano já, esse projeto. Então, não é fácil mudar a versão depois que começa, né? Não é um trabalho fácil você fazer a portabilidade, principalmente quanto maior for esse gap de versão. Né? Acho que esse que é o grande problema. Quanto mais você deixa passar, né? Quanto mais tempo você demora para fazer essa portabilidade, maior vai ser o gap e provavelmente maior é o volume de modificações que você precisa fazer. Mas existem estratégias para você fazer isso aos poucos, né? Você não migrar também a solução toda, tipo, não fazer uma virada de chave assim de uma paulada só, né? Existem estratégias para você migrar isso aos poucos. Ok.
Tá criado o projeto, né? Tá. Eu vi que meu .NET está reclamando de alguma coisa que eu estou tentando entender do que ele está me reclamando. Hã? Bom, deixa eu tentar dar um build nesse projeto aqui, a solução, Vamos lá. para ver se ele resolve, que é a primeira vez que eu vejo isso. Compilar. O nome não existe. Cara, é a primeira vez que eu vejo dar pau no console WriteLine. Ele fica no system, né? Então devia Ele fica existir. no system, sim. Será que não deu um conflito porque o nome do namespace é console também? Ah, putz, verdade. É verdade, muito bem pensado. Ei, caramba. Então vamos fazer o seguinte. Vamos renomear esse projeto aqui. Renomear. Vamos chamar de Console app. App. console app. Boa. Vamos ver se. Ah, ele não vai. Renomear o namespace também agora. Tem que renomear o namespace. Aí. Aí, Joãozinho, olha só. Quem disse que você. Olha só. Eu não tinha me tocado disso. Bem pensado, bem pensado. Quero ver buildar agora com esse namespace Boa, em outros lugares. agora vai buildar, calma. Agora que eu Aí. mandar compilar, o próprio Visual Studio já vai resolver os conflitos já, internos dele. Obrigado. A hora que eu mandar buildar, o próprio Visual Studio já se entende. A gente vai entrar depois também nessa questão de namespace, numa outra oportunidade. Ok, desculpa Bom, aí a audiência por ter tido que resolver um problema de namespace antes de explicar o que é isso. antes de explicar o que é o namespace. Exatamente. Beleza. Bom, isso aqui, tá? A Microsoft, ela tira de você o gostinho de escrever o seu próprio Hello World, né? Ela já traz o Hello World pronto. Se eu executar isso aqui agora, eu vou executar aqui, mandar rodar. Eu estou pressionando Ctrl e F5, eu já vou explicar por quê. Certo? Tá funcionando o meu Hello World. Tá? Então isso aqui já é uma aplicação, por assim dizer, pronta. Não é lá muito útil, mas ela já é uma aplicação pronta. E o que está acontecendo aqui? Tá? Toda aplicação .NET que você vai fazer sempre vai ter um ponto de partida que vai ser esse static void main. Tá? Não vou explicar o que é isso aqui agora também, mas sempre que você desenvolve um projeto em .NET, isso aqui é o que diz para o seu compilador aonde o seu projeto começa. Tá? Por enquanto, basta entender isso. Então, eu poderia até, na versão C Sharp 9, foram feitas algumas mudanças no compilador, também não vou entrar em detalhes agora, que eu poderia até omitir tudo isso aqui e deixar só meu console.writeline que ia funcionar. Mas, de novo, como a gente está fazendo essa apresentação para todas as audiências, né, entenda o seguinte, toda vez que você cria um programa novo, um projeto novo, esse static void main indica para o meu compilador aonde o meu programa começa, tá? Então, isso é o que a gente precisa saber para o momento. Então, meu programa ele começa aqui. Quando o meu compilador executa, quando o meu compilador roda, ele vai pegar tudo que está dentro desse static void main e vai executar. E o que está dentro daqui? Eu tenho um comando console.writeline, também não vou entrar em detalhes sobre o que é isso aqui. Isso aqui é uma função que está sendo chamada, tá? Que imprime na minha tela Hello World. Beleza? De novo, vamos entrar em detalhes do que é função, o que são, como que eu chamo uma função, como eu executo uma função
na próxima sessão. Por hoje, basta vocês saberem que quando eu digito essa linha aqui, console.writeLine, eu estou chamando uma função dentro das classes base do .NET Framework que escreve na tela para mim, Hello World. Beleza? Certo, legal. Por Agora, enquanto, é isso que a gente precisa saber. Pensando do ponto de vista de quem está tentando resolver um problema do mundo real, a primeira tarefa que eu vou ter é mostrar a mensagem para o usuário, né? Mostrar uma Isso. mensagem para o meu usuário para dizer o que ele precisa fazer, certo? Então, isso eu já sei, já resolvi como fazer. Eu chamo o Exatamente. console.writeLine e passo mensagem que eu quero exibir na tela para o usuário ler. Então, E eu preparei para hoje, a gente vai resolver um probleminha bem simples. legal. Certo? Eu quero, digamos que é uma escola, tá? Eu quero receber o nome do aluno, a disciplina, as notas, calcular a média e apresentar o resultado na tela se ele foi aprovado ou rejeitado. Aprovado ou reprovado. Rejeitado não, aprovado ou reprovado. Tipo, Tudo isso nossa, uma aula parece só? muita coisa. Hã? Uhum. Parece coisa pra caramba, né? Mas vocês vão ver que não é um problema tão difícil assim de ser resolvido, aí a gente vai conseguir fazer isso bem rapidinho. Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu estou trabalhando com a minha aplicação. Veja que eu preciso coletar algumas informações do meu usuário, certo? A gente acabou de falar as informações que a gente vai precisar. O nome da pessoa, o nome do aluno, a disciplina, 4 notas, a gente está, né, supondo aí 4 períodos, como se fosse ali na escola, né, tal. Uhum. E eu vou calcular a média com essas minhas notas, certo? Então vamos lá. Eu preciso coletar o nome do aluno, certo? Vamos fazer isso em partes. O C Sharp ele tem uma particularidade que, para guardar esse nome do aluno, certo? Eu vou precisar de uma coisa que em linguagem de programação a gente chama de uma variável. Uma variável é um espaço na memória onde eu vou guardar uma informação. O C Sharp ele tem uma particularidade diferente de outras linguagens de programação, que quando eu vou declarar uma variável, eu preciso dizer de que tipo ela é. Tá? Eu vou escrever aqui e aí a gente já volta para explicar um pouco mais sobre isso. Legal. Então eu vou colocar aqui o tipo da minha variável, que é o tipo string. String em C Sharp é uma cadeia de caracteres em sequência, pode ser letras, números, caracteres especiais ou qualquer coisa do gênero. Vou dar um nome para a minha variável, nome do aluno. E eu vou dizer aqui que essa minha variável string, ela recebe uma string vazia, que eu digo isso usando duas aspas, tá? O Visual Studio 2022, ele é meio chato, que ele fica querendo autocompletar, ele me dá umas sugestões bem nada a ver assim às vezes. O que eu fiz aqui, tá? Eu criei um espaço de memória chamado nome do aluno, onde eu vou receber uma cadeia de caracteres, uma string, certo? E eu disse para o compilador, olha, por enquanto você faz o seguinte, dentro desse endereço de memória, você guarda para mim uma string vazia, tá? Eu represento isso usando essas aspas duplas aqui. É muito importante saber diferenciar isso, principalmente para quem está acostumado com outras linguagens de programação, porque no JavaScript, por exemplo, você pode usar aspas simples para string, certo? Aqui, se eu tentar usar aspas simples, veja que o meu compilador vai me dar um erro. Vai falar, olha, Sim. você declarou uma string, mas você está tentando botar outra coisa dentro dele. Essa outra coisa é um char, ou seja, um único caractere, que é um outro tipo de dados que eu posso usar no JavaScript. Se eu mudar aqui para char,
ele vai parar de reclamar. Vai parar de reclamar. Oxe. Às vezes ele demora. Ah, tá. Não aceita vazio. Não aceita vazio. Não aceita vazio. Tá legal. O char é um único caractere Unicode. Letra maiúscula, minúscula, número ou etc. Ou qualquer coisa do gênero. Tá? Só que ele só aceita um único caractere. No nosso caso aqui, a gente quer uma string. É só para diferenciar. Deixei aí nas referências dessa sessão o link da documentação do Visual Studio, onde tem os diferentes tipos de dados que você pode usar. A gente vai usar alguns deles hoje, mas por enquanto, só para diferenciar, que em algumas linguagens de programação você pode usar, intercambiar entre aspas duplas e aspas simples. O C# ele não é tão permissivo assim. Você precisa usar aspas duplas quando você declara uma string, certo? E aqui, olha só. Vamos reaproveitar essa mensagem aqui, vamos dizer um olá, seja bem-vindo. Certo? E aqui embaixo eu vou usar um outro comando de escrita diferente, que é o console.write, certo? Eu já vou mostrar a diferença que tem de um para outro. Digite o nome do aluno, certo? Esse comando aqui, como a gente faz a mesma coisa que o de cima, a diferença é o de cima, quando ele termina, ele pula para a próxima linha. O de baixo, ele continua na mesma linha e quando eu for executar, a gente vai ver a diferença entre esses dois aí, como é que eles aparecem na prática. Mas vamos continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu pedi para o meu usuário digitar o nome do aluno. Então, agora eu vou pegar aquela variável que eu criei, certo? E eu vou colocar aquilo que o meu usuário digitar, eu vou colocar dentro da minha variável, certo? Então, vou dizer aqui que o meu nome do aluno... Lembra que ali em cima, para colocar uma string vazia, eu usei o sinal de igual. Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Igual. Opa, mas agora eu quero que eu digite um valor, certo? E que eu guarde esse valor dentro dessa variável. Como é que eu faço isso para capturar a entrada de usuário? Veja aqui de novo, o Visual Studio 2022 ele é meio dedo duro, mas dessa vez o autocompletar dele aceitou. Quando eu quero escrever uma mensagem na tela, eu uso console.writeLine, que é a tradução direta disso, se escrevo uma linha. Né? Escreva essa linha. Para eu receber uma entrada do meu usuário, ou seja, para eu pegar aquilo que ele está digitando, eu vou usar o console.readLine, e é um L maiúsculo. Certo? E aqui eu não passo nada, porque dentro dos meus parênteses aqui, porque eu quero que o meu usuário digite alguma coisa, e aí eu vou pegar isso que ele digitou e vou colocar ali dentro da minha variável nome do aluno. E para ver o meu resultado, eu vou escrever aqui console.writeLine, nome do aluno. Esse autocompletar do Visual Studio 2022, ele está muito louco. Ele faz os negócios, às vezes, que é bizarro. Aqui, no caso, positivo, né? Porque ele pegou ele pegou a sequência de coisas que eu estava fazendo e ele já sugeriu exatamente aquilo que eu queria fazer, que era imprimir na tela aquilo que meu usuário digitou. Beleza? Certo. Vamos ver isso na prática. Eu falei que ia falar sobre por que eu estou apertando Ctrl e F5. Ctrl e F5 para entrar, né, no meu programa. Existem duas maneiras de você... Duas não, né? Existem várias maneiras de você iniciar a tua aplicação. Eu posso vir aqui e apertar esse Start aqui, esse botão verde, do lado do nome aqui do meu projeto. Né? Posso vir aqui e apertar ele. Eu posso pressionar a tecla F5, que dá na mesma do que eu apertar essa tecla verde aqui,
que aí o meu programa ele vai iniciar em modo de debug, tá? Eu vou apertar aqui só para mostrar a diferença. Quando eu aperto F5 aqui, veja que a minha tela ali, ó, atrás, eu vou até minimizar aqui rapidinho, mas ela mudou toda. Ela abriu uma janela aqui do lado com ferramentas de diagnóstico, que ele mostra, eu não sei porque ele não está carregando agora, enfim. Mas ele mostra para mim algumas estatísticas da minha aplicação, questão de uso de memórias, de CPU. Aqui eu tenho uma área onde eu posso monitorar os valores das minhas variáveis, enfim. Alguns recursos também que eu vou reservar uma sessão para falar só disso. Vou colocar aqui o nome do meu aluno, Luiz Furtado. Dei um Enter, ele simplesmente escreveu aqui embaixo o que eu digitei e parou a execução, que o meu programa ele só vai até ali mesmo, certo? Dei um Enter. Ok. Primeira etapa concluída, conseguimos pegar aqui o nome do meu aluno. Para o nome da disciplina, né, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Eu poderia, numa outra linha aqui, deixa eu fazer coisa bem preguiçosa, copiar e colar aqui e colocar aqui nome da disciplina, certo? Funcionaria? Funcionaria. Só que eu não preciso fazer isso, tá? Quando eu tenho duas variáveis do mesmo tipo, eu posso simplesmente vir aqui na minha declaração da minha variável, colocar uma vírgula e escrever o nome da minha variável. E o compilador automaticamente entende que isso aqui é uma variável do tipo string. Então, em vez de ponto e vírgula para fechar a minha linha, eu coloquei uma vírgula. E eu posso colocar aqui quantas variáveis eu quiser separado por vírgula, e o compilador vai entender que todas elas são do tipo string. Outra coisa também, aqui eu coloquei um sinal de igual e eu inicializei, a gente chama isso aqui de inicialização, a minha variável com uma string vazia. Mas eu não sou obrigado a fazer isso, tá? Eu posso simplesmente declarar a variável do tipo string e deixar ela nula, tá? Bem colocado. Se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui, depois do olá, seja bem-vindo, se eu der um console.writeLine, nome da disciplina, o meu compilador vai reclamar, tá? Porque ele vai falar o seguinte para mim, fala, olha, você está querendo imprimir na tela, mas eu não tenho nada dentro dessa variável, eu não tenho, eu aloquei um espaço de memória lá, mas ele é só um espaço de memória, né? Eu não tenho nada dentro dela. Se eu colocar aqui o nome do aluno, ele já vai passar. Só que se eu imprimir, vai estar em branco, não vai ter nada, tá? Então são algumas coisinhas aí que para string, beleza, pode não fazer muita diferença, mas quando você está trabalhando com números, principalmente, isso pode ter um resultado bem... pode ter alguns resultados bem imprevisíveis, quando você tenta trabalhar com variáveis que não foram devidamente inicializadas. Beleza? Mas aqui, a gente digite o nome da disciplina. Vou colocar um console.writeLine aqui no meio, só porque eu quero pular uma linha. Na verdade, eu não preciso. Eu não preciso, mas enfim. Aqui embaixo a gente vai imprimir nome do aluno e nome da disciplina. Certo? Vou mudar a atribuição aí da disciplina. Opa! Na linha opa. aí. Nome da disciplina.
vai ser a segunda coisa que o usuário vai digitar. Exatamente. Então, veja. Eu estou fazendo aqui, né? Uma mensagem de boas-vindas. Escreva na tela uma mensagem de boas-vindas e depois escreva. Digita o nome do aluno. Até para eu ter um retorno para o meu usuário do que eu espero que ele faça. Né? Eu instruir o meu usuário no caminho que ele está seguindo. E a linha seguinte, ela está dizendo o seguinte: fica esperando na frente dessa frase o usuário digitar alguma coisa. O usuário digitar alguma coisa. Quando ele pressionar Enter, você termina, pega tudo que ele digitou e coloca para mim dentro dessa variável aí que eu tô nomeando aqui. Ok. Beleza? Agora eu vou apertar Ctrl F5, ó, vocês vão ver que ele simplesmente vai abrir para mim aqui o meu terminal, só que sem debug, sem o modo de debug. Luiz Furtado e, sei lá, matemática, porque eu gosto de matemática. Opa! E apareceu na tela o nome do aluno no final. Aham, o que eu fiz de errado aqui? Rapaz, o que eu fiz de errado aqui? Nome da disciplina. Não, ele não compilaria se tivesse errado. Olha que eu vou falar para você que eu fiz isso aqui, esse exemplo. Probleminha para eu resolver depois aqui o que está acontecendo, mas enfim. Vamos lá, vamos seguir em frente por aqui, que senão depois eu vou gastar muito tempo com isso aqui. E eu vou depois ver o que eu fiz de errado aqui, que não é possível, cara. Eu fiz isso antes e. Coloca o nome da disciplina em outra linha, só para ver se está indo. Bem O pensado. console vai te lá numa linha separada. Vou dar um Ctrl D aqui. E o toque para escrever. Ok, na linha separada foi. Estou Beleza. errando alguma coisa nessa sintaxe aqui. Mas enfim, depois eu vou colocar uma errata ali. Uhum. Beleza. Temos aqui, agora vamos trabalhar com outro tipo de variável, tá? Que é o tipo double. O que é o tipo double? É um número com casas decimais. É normal em outras, é muito comum em outras linguagens de programação também você ver o número como uma coisa só, né? O tipo numérico ele é só o tipo numérico. E aí você Uhum. pode pôr qualquer tipo de valor ali dentro. C Sharp, Java também, C++, enfim. Existem vários tipos numéricos, né? Você tem o int, que é um número inteiro, que é o mais usado, né? A gente vai usar ele na próxima sessão, não vou entrar em todos os tipos numéricos agora também. Mas você tem o double, que é um número com casas decimais. Opa, desculpa. Ou seja, é 1 ponto alguma coisa, 2, alguma coisa, 5, alguma coisa e por aí vai, tá? Uhum. Como a gente viu que a gente pode digitar tudo numa linha só, vamos digitar tudo, opa, uma linha só, certo? O que eu fiz aqui? Eu declarei 4 variáveis do tipo double. Se eu quisesse, eu poderia colocar igual, sei lá, 0.0, e aí pular uma linha, double, nota 2 e por aí vai. Mas vamos, né? Como a gente já aprendeu que a gente não precisa fazer isso, vamos simplificar o nosso processo aqui, certo? Certo.
Não vou entrar em lapso de repetição agora ainda, porque eu acho que seria... Uma outra etapa. Uma outra etapa. Mas então agora vamos fazer o seguinte, né? Aí agora eu vou usar aqui vários Ctrl+C, Ctrl+V. Right line, para pular uma linha. E aqui eu vou colocar console.write. Right. Digite a nota 1, certo? E aqui a gente vai ver uma coisa bem interessante. Nota 1 igual. Eu vou causar um erro aqui de propósito. Veja só que eu estou tentando atribuir o valor ali para dentro da minha variável nota e o compilador está reclamando. Está reclamando do quê? Se eu passar o mouse por cima, ó, ele vai dizer o seguinte: não é possível converter implicitamente o tipo string em double. Tá? O que cargas d'água quer dizer isso? Quando eu uso esse comando aqui, console.readline, o meu compilador, ele sempre, todas as vezes que eu usar esse comando, ele vai me devolver um texto. Sempre. Tudo que eu digitar, eu posso colocar número, eu posso colocar 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, vezes, etc. Tudo que eu digitar dentro desse comando, para o compilador, é um texto, é uma string, certo? E eu declarei a minha variável nota como um numérico, né? Um numeral com casas decimais, que no caso aqui dentro do C# ele se chama double, tipo numérico double, certo? E aí tem uma particularidade não só do C#, mas de outras linguagens de programação também, que a gente chama de o C#, que a gente diz que o C# ele é uma linguagem de tipagem estática e fortemente tipada, tá? O que eu quero dizer com isso? Tipagem estática. Quando eu declaro a variável, eu preciso dizer de que tipo ela é. Então, Porque ele não vai determinar isso dinamicamente. Por isso que é estático. Aqui, eu disse que a minha variável nome do aluno é uma string, uma cadeia de caracteres. Eu disse que a minha variável nota é um double. Existe, desde o C# 5, se eu não me engano, a possibilidade de eu usar a palavra-chave var média. Só que olha só, se eu disser var média e finalizar aqui, o compilador não vai aceitar. Ele vai dar um erro. Olha, você está declarando uma variável de forma implícita, mas você não está me dizendo o que você quer guardar dentro dela. Quando eu uso a palavra-chave var, eu preciso inicializar a variável. Quando eu boto 0.0 aqui, aí o C# vai entender. Ah, tá, beleza. Você está querendo guardar dentro dessa variável um double, certo? Ah, agora eu entendi, né? Você quer guardar um double. Ou então, vou colocar aqui uma string vazia. Ah, beleza, você quer guardar uma string dentro da variável média. Ok, entendi. Então, toda vez que eu uso a palavra-chave var, toda vez que eu declaro uma variável usando var, eu preciso obrigatoriamente inicializar a minha variável, para o compilador entender o que eu estou querendo guardar dentro dela. Para eu também não perder essa questão da tipagem estática do C#. Uhum. Por que eu não meto var em tudo, então? Por que eu não saio botando var em tudo? Primeiro, porque isso não é uma boa prática, né? Você não tipar suas variáveis, mesmo as linguagens que não são tipadas, como por exemplo o JavaScript, você tem o TypeScript que permite você tipar as suas variáveis
para evitar você ter erro de compilação depois no futuro, tal, você atribui um valor não esperado, né, dentro de uma variável, que é o que a gente está tentando fazer aqui, inclusive. Até porque fica confuso de ler depois. De ler depois. A manutenção disso fica muito mais difícil. Aham. Exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto em linguagens tipadas, como o caso do C Sharp, é que quando você bate o olho ali no comecinho, você já entende o que vai acontecer com cada variável, Com cada ou variável. você vê que o tipo está escrito do lado, você já tem uma ideia do que esperar. Exatamente. Você sabe o que você tem que botar, o que você pode usar aquela variável. Então, esse é um ponto importante. Para que existe, por que existe o var, então, dentro do C Sharp? No futuro, né, lá para frente, a gente vai falar sobre coleções e sobre tipos compostos, tipos complexos, tipos de dados complexos, objetos e tudo mais. Então, nessas situações onde eu normalmente eu vou instanciar um tipo, né, alguma coisa, algum tipo complexo ou uma coleção, onde eu vou explicitamente dizer ali na minha declaração qual é o tipo que eu espero receber na minha variável, né? Para facilitar a declaração, nesse caso, eu uso o var. Mas a gente vai ver isso lá na frente. Por enquanto, não se preocupem com isso. Fica aí a mensagem. Vão escrever suas variáveis aqui. Se você está falando de tipos primitivos, que a gente fala, que strings, números, etc. Se bem que string não é exatamente um tipo primitivo, mas enfim. É e não é. Mas string, número, int, booleano, etc. Usem, declarem a sua variável usando o tipo dela, para facilitar a sua vida depois. Booleano, para voltar para os mais leigos, assim, que não aprenderam tipos de dados ainda, int é inteiro, né? Um número sem o pontinho, sem os decimais. Sem os decimais. O booleano é verdadeiro ou falso. Tá? Exatamente. E A gente vai. Sim, toda vez que a gente falar de string, é um texto entre aspas, é um textinho. É um texto, exatamente. Então, voltando. Beleza, a gente já entendeu que a gente tem um double aqui, a gente declarou ele como double. E a gente está tentando botar uma string dentro dele e o meu compilador está me dizendo, você não pode fazer isso. Aí a gente entra no outra parte do que a gente falou, que o C Sharp ele é uma linguagem fortemente tipada. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu defini uma variável do tipo double, eu não posso mudar o tipo daquela variável. Se eu quiser uma outra variável de outro tipo, eu preciso criar outra variável ou criar uma variável de um outro tipo e botar o valor do double e converter o valor do double para botar ali dentro. Aham, e aí a gente entra numa coisa interessante aqui. Eu não posso botar uma string dentro de um double, porque a minha variável, o meu compilador não permite isso, né? Aí, como eu falei, o C Sharp é uma linguagem fortemente tipada. Definir um tipo, esse tipo não muda nunca mais durante o tempo de execução do meu programa. Mas eu tenho uma possibilidade dentro do meu compilador que é converter a minha variável para outro tipo. Então aqui eu tenho um texto, certo? E eu preciso converter a minha variável para o tipo double. Beleza? Uhum. Como que eu faço isso? Eu vou usar um comando aqui, uma função chamada double.parse. Na verdade, a função é o parse, certo? Que pertence ao tipo double. Todos os tipos numéricos dentro do C Sharp possuem o parse, tá? Se eu tivesse declarado aqui, por exemplo, um int
nota 5, eu poderia aqui, se eu mudar aqui para nota 5, usar o int.parse, beleza? Então, todos os tipos numéricos, eles têm essa função de transformar um texto em um tipo numérico, desde que, e esse é um ponto importante, esse texto possa ser convertido em um valor numérico, né? Quer dizer que o texto contenha um número válido para aquele tipo, né? Para aquele tipo, exatamente. Se eu botar lá abobrinha, né? O meu compilador, o meu compilador não, né? Aí já não é nem o compilador mais. Quer dizer, de certa forma mas enfim. O Meu programa, quando rodar, programa, ele vai gritar para mim, falar, cara, o que você está fazendo? Você está tentando transformar um texto alfanumérico em número. Não, peraí, eu não consigo fazer isso. Ele vai estourar o que a gente chama de exceção. E a gente não quer que estoure exceção na cara do usuário. Quando a gente for falar de tratamento de erros, a gente vai mostrar que existe um cara chamado try-parse, né? Que ele vai tentar transformar aquele texto num número, e se ele não conseguir, eu posso dar uma mensagem de erro para o usuário. Mas a gente ainda vai falar de tratamento de erro numa outra sessão. Por enquanto, a gente vai pensar que o nosso usuário é inteligente o suficiente para saber que ele está esperando que ele digite um número. Beleza? ok. Um número com casas decimais. E aqui eu vou fazer uma coisinha, porque eu tenho toque, e eu já vou explicar também. Culture Info. Isso aqui é firula. O meu compilador vai reclamar, porque esse cara aqui, ele pertence a uma biblioteca que ela não estava aqui no meu programa, né? Using Globalization. Quando a gente falou lá, volta lá no vídeo sobre .NET, a gente fala sobre a biblioteca de classes do .NET, tá? O que essa biblioteca aqui faz, né? Eu estou pedindo aqui para o meu compilador transformar esse texto num double, certo? Uhum. E eu estou falando para ele o seguinte, cara, olha só, cada lugar do mundo, né, ele trata ponto decimal de um jeito. Tem lugar que é ponto, tem lugar que é vírgula, certo? Uhum. E dependendo de onde você está executando o seu, de onde você, da linguagem do seu sistema operacional, quando você gerou o seu programa, ele vai esperar que você use uma coisa ou outra. Para evitar esta bagunça, eu tenho essa biblioteca do .NET que ele vai falar para mim, a partir de agora é tudo ponto. Tá? Casa decimal é tudo ponto. Então, não usem vírgula, a partir de agora é tudo ponto. Então, essa outra informação aqui que eu passei para a minha função é só para dizer para o meu compilador, olha, faz o seguinte, tudo que for decimal, usa ponto, não usa vírgula. Tudo é ponto. Tá? Para evitar que tenha essas variações conforme o lugar onde a pessoa tá compilando a aplicação. Legal. Beleza? Então a gente pode ter alunos nos Estados Unidos que vai dar tudo certo aqui Vai rodar tudo lindo. Tudo Legal. lindo. Vamos duplicar isso aqui agora, né? 3 vezes. 1, 2, 3. E eu fiz uma cagada aqui gigante. Seleciona tanto a linha vazia de cima quanto a de baixo antes de. Eu estou usando o Ctrl D, tá? Não, menos uma. Não precisa selecionar essa última aí que você aí, isso assim. Aí. Boa. Eu estou usando o Ctrl D para fazer isso, tá, gente? Isso aqui também é uma funcionalidade do Visual Studio, tá? O Visual Studio Code faz também, tá? Que permite você copiar
blocos de... A gente vai fazer isso aqui mais bonitinho na próxima sessão, quando a gente falar de laço de repetição. Aí só mudar o nome das variáveis. Aqui. Vai armazenar nota 2, nota 3, nota 4. Beleza? E vamos já adiantar uma coisa aqui, para a gente ganhar tempo. Vamos calcular a média já? A média, como nossos números são todos double, nossa média vai ser um double também. E aqui, a gente está falando de operações matemáticas, certo? Sim. Operações matemáticas no C# são exatamente como você aprendeu na escola, certo? Por que eu estou fazendo isso aqui, né? Putz, por que eu coloquei entre parênteses? Né? Para quem lembra lá... Para quem lembra lá da matemática lá da escola, né? O meu compilador ele vai respeitar as mesmas regras. Então, se eu colocar simplesmente aqui nota 1 mais nota 2 mais nota 4 dividido por 4, o que ele vai fazer? Ele vai dividir a nota 4 por 4, porque divisão tem precedência, né? E vai somar por último, e daí vai somar por último. Para evitar que isso aconteça, eu estou colocando a minha soma entre parênteses. Beleza? Certo. Legal. Então vamos lá. Vamos imprimir aqui. Console. Vai imprimir minha média. Certo? Depois eu vou mostrar um negócio mais interessante aqui. Só para a gente ganhar tempo. Ctrl F5. Vamos fazer aqui bem rapidão. Eu era um aluno muito bom em história, então eu tirei 9.0, 8.5, 8.5, e no último bimestre deu uma relaxada ali, tirei um 4.5. Ali ele imprimiu minha média, 7,625. Por que ele usou vírgula? Né? Porque eu estou simplesmente mandando ele imprimir o número. Eu não estou usando o meu Culture Info lá, para dizer para ele usar o ponto. Mas a gente já vai mudar isso aqui. Por enquanto, a gente, né, tá vendo só que o nosso programa está funcionando do jeito que a gente queria. Legal? Legal. Uma coisinha que eu quero avançar mais aqui, lembra que uma das regras que a gente colocou lá no começo era: eu quero exibir para o meu usuário se esse aluno foi aprovado ou reprovado. Certo? Então eu vou criar uma terceira string aqui, chamada situação. É que vai guardar essa informação se o meu aluno foi aprovado ou reprovado. E aí eu vou usar uma coisa aqui que a gente chama de estrutura condicional, tá? Eu vou digitar aqui e a gente já volta. Olha só o meu compilador assombrado aqui, né? Já adivinhando o que eu quero fazer. Nossa, vamos dizer que cara, o C Sharp 9 e 10, ele tá um troço inacreditável. Vamos dizer que nossa média para passar é 6. Né? Vamos dizer aqui que na nossa escola nós somos bonzinhos. E com 6 você já passa de ano. Aqui eu vou dizer situação igual a aprovado. Certo? E já vou colocar aqui um else. Já vamos explicar o que é isso? Reprovado. Estrutura condicional, vamos lá. Quando eu tenho um programa, é muito comum, em algum momento, eu ter que tomar uma decisão, e essa decisão ela vai fazer com que o meu programa ele vá para um lado ou vá para o outro. Ou seja, faça uma coisa ou faça outra coisa, dependendo do resultado do teste que eu estou fazendo, certo? Isso é o que a gente chama, em toda linguagem de programação, na verdade, de uma estrutura condicional, certo?
Qual é o teste que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando para o meu compilador, olha, a minha média, ela é maior ou igual a 6, certo? Então, o meu compilador, nesse momento, quando ele chegar nesse ponto aqui do meu programa, o que ele vai fazer? Ele já calculou a média, certo? E ele vai testar o resultado. A minha média é maior ou igual a 6? Se a minha média é maior ou igual a 6, pegue a variável situação e coloque dentro dela o valor aprovado, o texto aprovado. Legal. Agora, se o resultado da minha média for menor do que 6, eu vou cair nessa segunda condição aqui, que é o senão. Else, né? Nada mais é, em português, é senão, literalmente. Ou seja, se, if é se, else é senão. Então, o que eu estou dizendo aqui, literalmente? Se o valor da minha média for maior ou igual do que 6, pegue a variável situação e coloque o valor aprovado. Se não, ou seja, se o meu valor for menor do que 6, pegue a minha variável situação e coloque o valor reprovado dentro dela. E aí, vamos ganhar tempo aqui, que por enquanto a gente só está escrevendo texto simples, né? E é chato isso, né? Ficar só escrevendo aqui, tipo, né? Texto básico. Né? Meio sem graça, né? Mais elaborado. Vamos escrever uma coisa mais elaborada aqui, então. Eu vou escrever de um jeito bem terrível, tá? E depois eu vou mostrar um jeito mais fácil de fazer. O aluno, espaço. Aí eu coloco aqui o mais. Opa, tem uma coisa estranha aí, peraí. Teve na disciplina. Eita, que eu estou usando sinal demais, assim, como assim? Teve média. E a situação é? E foi. E foi. Agora vamos preencher esses espaços aqui, né? O aluno. Do aluno. Certo? E outro sinalzinho demais aqui. E caramba, isso aí é bruxaria. Nome da disciplina. Esse aqui é o jeito mais. Eu tenho ranço desse negócio depois que aprendi, mas enfim. Tem que ensinar isso aqui também. Teve média. Média. E foi. Mais situação. Mais. E vamos colocar um espaço e um ponto final aqui. Eu não preciso de espaço. Vou colocar um ponto final. Mais. Beleza. Cara, como assim? Você está usando sinal de soma dentro de um comando que vai imprimir um valor na tela, mas eu não estou fazendo conta. Que bruxaria é essa? Bom, quando eu uso soma numa string, eu estou fazendo uma coisa que a gente chama de concatenação de string. Ou seja, o que o meu compilador vai fazer? Todos esses mais que eu coloquei aqui, ele vai pegar o valor que está aqui dentro e vai jogar aqui no final dessa string. O aluno mais nome do aluno. Aí ele vai seguir em diante. Mais, aí ele vai somar, vai pegar e juntar esse outro texto que a gente colocou aqui, certo? E assim sucessivamente. Mas, nossa, você tem coisas ali que não são texto, né? Média. Média não é texto, certo? Ele vai somar a média, né? Não, ele não vai somar a média. E aí a gente entra também numa outra coisa interessante sobre o compilado, sobre o .NET, não só sobre o .NET, outras linguagens têm esse recurso também, mas a gente está falando especificamente do C# e do .NET.
Da mesma forma que os meus tipos numéricos, eles têm um método para converter texto em número, todos os meus tipos no .NET têm um método para converter número ou qualquer coisa que seja em texto, tá? Que é o ponto toString. Tá? Só que quando eu uso o console.writeLine, eu não preciso chamar isso aqui. Isso aqui eu vou usar quando eu preciso realmente converter, digamos, nessa mesma situação aqui. Eu converti para o número e eu quero guardar esse valor num tipo texto. Né? Eu quero aqui, por exemplo, guardar dentro de situação, só para a gente, né, simular isso aqui. Então, eu vou colocar o meu nota 4.toString. E aí, eu estou transformando o meu número de volta num texto. Aqui embaixo, eu não preciso fazer isso, porque o meu compilador ele é inteligente o suficiente para saber que se eu estou usando um número no meio de um texto, é porque eu quero converter esse número em texto. Tá? Então, ele automaticamente, quando eu coloco esse valor numérico aqui no meio da minha string, o compilador automaticamente já vai usar o método toString aqui, independente de eu colocar ele ou não. Tá? No caso do writeLine, isso aí. No caso do writeLine, porque ele sabe que o comando console.writeLine precisa de retornar um texto. Ele só retorna texto, sempre. Então, qualquer valor numérico que eu botar ali no meio, ele automaticamente vai converter num texto para mim. Tá? Vamos ver isso funcionando aqui rapidinho, de novo. Vou colocar aqui 4.5, 4. Vou reprovar o aluno agora. 4.5, 3. Olha só. O aluno, Luiz, peguei o nome do aluno, na disciplina História, teve média 3,75, né? Tirou a média aqui e foi reprovado, tá? Então, veja, ele pegou esse valor aqui, que era um número, e o próprio compilador foi lá e converteu para mim esse número em um texto. Eu não precisei dizer para ele que eu queria que ele fizesse isso. A gente chama isso de compilação implícita, de conversão implícita. O próprio compilador ele entendeu que esse número poderia, que esse valor poderia ser transformado numa string e ele fez isso para mim sem eu precisar dizer para ele que ele precisava fazer dessa forma. Beleza? Agora, como eu falei que eu ia mostrar um jeito mais fácil de fazer isso aqui, vamos mostrar uma outra forma de escrever esse console.writeLine que vai me salvar um tempo, rapaz. Quem já programa em JavaScript, né, não vai ter nenhuma surpresa nisso que eu estou fazendo agora. Mas eu vou abrir minha string aqui usando um sinal aqui eu esqueci como é que é o nome desse sinal, cifrão, certo? E eu vou aqui abrir uma string. E eu vou escrever exatamente a mesma frase que eu coloquei ali em cima. O aluno... Só que olha só o que eu vou fazer agora. Abro chaves, nome do aluno. Na disciplina, nome da disciplina, teve média e foi situação. Olha só que beleza isso aqui. Para escrever é mais fácil e para ler também fica bem mais fácil.
Exatamente. Imagine que eu tenho um texto gigante que eu preciso ficar concatenando vários valores ali dentro, vários valores ali no meio. Eu estou formatando, sei lá. Né? Então, você imagina os comentários depois. Quem criou primeiro? O que a gente chama de template string, certo? Eu crio um modelo para minha string, e aí não importa os valores que essas variáveis tenham depois, o C Sharp vai botar ali no meio do meu texto para mim, certo? Certo. E agora eu vou fazer um negócio aqui. Lembra que quando a gente está imprimindo esse texto aqui, a minha média, ele está usando vírgula, certo? Por Ah, quê? Porque a gente não está usando esse culture info invariant culture para formatar esse valor da média, certo? A gente está simplesmente imprimindo o texto ali na tela. ok. Então aqui embaixo eu vou usar o meu toString, certo? Porque agora eu vou dizer para o meu compilador como eu quero que ele mostre esse valor para mim na tela. Ou seja, lembra que ali em cima, quando a gente fez a conversão, a gente simplesmente botou toString, ponto, certo? A gente não colocou mais nada. Então ele simplesmente pegou esse valor numérico, transformou num texto e imprimiu na tela. Agora eu vou colocar algumas opções ali dentro. A gente está chamando de opções também para não bagunçar muito a cabeça de quem nunca viu isso antes. Mas eu vou colocar algumas opções ali dentro para dizer para o meu compilador como eu quero que ele mostre esse número, certo? Uhum. Então eu vou colocar aqui, ó, aspas, e veja que ele já deu uma sugestão ali para mim. Legal. Você quer então, se eu colocar aqui embaixo aqui, ó, veja que ele já está me dizendo, ó, beleza. Você quer então dizer para mim qual é o formato, né, desse texto que você vai imprimir na tela? Sim. Aí eu vou colocar aqui F2. O que isso quer dizer? Mostre esse valor para mim como um valor de ponto flutuante, mas com no máximo duas casas decimais. Eu quero que você ignore tudo que tem depois da segunda casa decimal. Não precisa mostrar para mim, só mostra duas, tá ótimo, tá louco de bom. Eu vou colocar aqui, vírgula, e olha só que interessante, né? Veja que a sugestão aqui das opções que eu tenho, ele já mudou. Ele está mostrando um negócio aqui diferente para mim. Poxa, se eu voltar aqui, né? Ele está mostrando uma opção só. Aí eu vim aqui, coloquei a vírgula, poxa vida, né? Ele agora está mostrando que eu posso pôr mais coisa. Sim, né? Quando a gente for falar de funções e métodos no C Sharp, a gente vai ver que o mesmo método ele pode ser usado de formas diferentes com opções diferentes, tá? E aqui eu vou colocar o meu culture info.invariant culture. Ou seja, agora o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a minha média com no máximo duas casas decimais e E separado por um ponto.
Beleza? É isso que essa linha toda aqui quer dizer. Lembra que eu falei que eu não precisava colocar o toString? Realmente eu não preciso. Se eu deixar ele simplesmente o nome da variável ali, ele vai converter para texto para mim. Mas agora eu estou usando o toString para eu falar para o meu compilador. Além de você converter ele para um texto, né, formate desse jeito aqui para mim. Uhum. Não só converta ele para um texto, mas formata ele desse jeito aqui. Eu deixei ali na documentação, não me lembro, se eu não deixei, eu vou pôr depois, tá? Os diferentes códigos, as diferentes opções que você pode usar aqui no formato. Eu estou colocando aqui F2, porque como eu falei, eu quero que ele mostre um ponto flutuante com duas casas decimais, mas eu poderia também, por exemplo, colocar aqui C2. O C é de currency, tá? E ele vai formatar o meu valor como se fosse moeda, tá? Como se fosse dinheiro. Dinheirinho. Dinheirinhos. Se eu não passar nenhuma opção aqui, ele vai usar o dinheiro, a moeda do local, tá? Do sistema. Do sistema operacional. Vou colocar Certo. aqui, voltar por F2. E aqui em cima, vamos ensinar uma coisa nova para esse pessoal aqui. Putz, se eu deixar desse jeito agora, né, ele vai escrever duas vezes. Então, eu não quero que ele escreva duas vezes, né, a mesma coisa, né? Não quero que ele faça isso. Eu quero que ele ignore. Eu poderia apagar? Poderia. Mas eu quero deixar isso aqui como referência para você saber que para você escrever um texto, você pode fazer de um jeito ou do outro. Você tem as duas opções. O que eu vou fazer? Eu vou usar duas barras e vou comentar essa linha de código. Um comentário nada mais é do que uma linha que eu escrevi, uma linha, não precisa ser uma linha de código, pode ser um texto, eu posso colocar aqui, ó, colocar uma outra linha aqui em cima. Esta é uma maneira de se escrever um texto concatenado em C Sharp. E aqui embaixo eu vou escrever. Esta é a mesma string usando page strings. Beleza? Um comentário é um texto que eu escrevo ali, né, que o compilador ele vai ignorar completamente. Então, ele é um texto pura e simplesmente para referência de quem está lendo o meu código. Existem sim algumas boas práticas do que é que você coloca como comentário no seu programa. De novo, não vamos falar disso agora, esse assunto para um outro dia. Mas a gente normalmente usa comentários primeiro. Aqui eu estou usando meus comentários para explicar o que é esses dois textos que eu coloquei na tela, né? Mas normalmente a gente vai explicar, vai usar comentários para documentar a nossa aplicação. Tá? Então a gente vai usar comentários para dizer o que cada parte no nosso código deveria fazer, o que é esperado que aquilo faça, até para se a gente tiver um erro, um problema, a gente saber como que a gente vai corrigir, né, aquele problema. Ótimo. Vamos executar uma última vez para ver como está funcionando. Vou colocar uns números bem loucos agora, 5.7678, 6.75, 7.89 e 9. Veja só, o aluno na disciplina História teve média 7.33, então ele formatou o meu texto para mim e foi aprovado, tá? Então hoje, para não ficar muito longo, embora eu já passei do tempo que eu queria para essa primeira sessão, a gente falou do quê? O que são variáveis em C Sharp,
como eu declaro uma variável, alguns tipos de variáveis, a gente vai voltar nisso depois, tá? Num outro momento, vamos ver outros tipos de variáveis também. E como eu uso a biblioteca do C Sharp para entrada de dados, ou seja, para eu coletar informações do meu usuário, e para saída de dados, ou seja, para eu mostrar para o meu usuário informações do processamento das informações que ele me deu, tá? Ou exibir uma mensagem, ou qualquer para guiar o meu usuário na minha aplicação, o que eu quero que ele faça, tá? Então, basicamente, hoje, se a gente fosse resumir essa sessão em, de uma maneira bem simples, a gente aprendeu como a gente trata a entrada de dados e saída de dados em C Sharp. Beleza? Nas próximas sessões, o nosso objetivo é ir evoluindo aos poucos isso aqui, esse mesmo problema, colocando alguns outros conceitos que vão ajudar a transformar isso aqui numa aplicação mais robusta de verdade e vamos dizer que um pouquinho mais útil, vai, porque hoje qual que é o problema que eu tenho? Eu só consigo colocar um aluno, uma disciplina e só, né? Se eu quiser colocar outro aluno, se eu quiser botar mais disciplinas, como é que eu faço para fazer isso? E é isso que a gente vai começar a fazer na nossa próxima sessão. Legal, então valeu. É isso, né? Por hoje é isso aí. Curta, comente, compartilhe. Tchau, tchau. Valeu.